Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é Amanda Andrade e hoje você vai aprender essa maquiagem que é uma pálpebra luz opaca com a paleta Soft Glam da Anastasia Beverly Hills. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário e ó, curtir o vídeo se você gostar do conteúdo. Então bora lá! Como sempre, vamos começar com a preparação de pele. Vocês já estão mais do que acostumados para quem já é inscrito recorrente aqui. Começo aí com um reforço de hidratação da minha pele com essa essência de unicórnio aí da Farsaio, que é uma hidratação um pouquinho mais sequinha, não é um óleo assim que deixa a pele muito melequenta e a absorção dele é super rápida, mas você pode fazer sua hidratação comum dia a dia antes da maquiagem. Depois já entro com um primer, esse é o Day Sleek Complexion Primer da Urban Decay. Ele é bacana para minimizar a aparência dos poros, então eu aplico ele somente na região onde eu sinto mais porosidade na minha pele. Agora eu vou fazer a aplicação da base. Vocês sabem que eu gosto de aplicar base com a esponja, essa minha Beauty Blender, nessa cor linda, maravilhosa que é verde água. Tô usando hoje a base da Huda, levemente diluída com um pouquinho do com óleo da MAC, o Essential Oils. Essa base está em fase de teste e fala, vocês sabem disso, já comentei no último vídeo que eu gosto de aplicar ela com o Kabuki, só cortando um pouco o assunto. Corretivo Shape Tape em duas cores, uma cor não tão muito clara, que é o Light Neutral, para fazer uma base, e depois a cor mais clarinha eu aplico mais rente à raiz dos cílios. Fica muito mais fácil de eu fazer esse degradê de iluminação no meu rosto, quando eu uso um corretivo mais escuro ou tipo do tom da minha pele por baixo, e o mais claro só mais perto do canto interno, que é onde eu quero a maior quantidade de iluminação. Eu sinto que a difusão do corretivo fica muito mais fácil na pele. Voltando à base, eu apliquei ela com a esponja nesse vídeo, mas eu já comentei que eu prefiro aplicar ela com o Kabuki. Vou entrar mais em detalhes quando sair o teste e fala da base, então fiquem ligados aqui no canal, porque em breve sai o teste e fala dessa base da Huda, tá bom? Então, faço todos os pontos de iluminação da minha pele, do rosto, e faço toda a difusão com a esponja. Contorno hoje estou usando esse stick, que é uma base em stick da Anastasia Beverly Hills, na cor Ebony. Faço aplicação de um pouquinho só com o próprio bastão, esfumo com um pincel Kabuki Duo Fiber, esse é o F09 da Dye Makeup, e depois termino dando umas batidinhas com a esponja para terminar a difusão do contorno na pele. Isso é muito importante para o contorno não ficar muito marcado e ficar mais bonito visualmente, mais difuso, né? Então eu faço todo esse trabalho de esfumar um pouquinho com o pincel e eu sempre volto com um pouquinho da esponja, tiro sempre o excesso da base num paninho, num papel toalha, para não acinzentar o meu contorno, e termino de dar essas batidinhas para terminar de difundir um pouquinho esse contorno na base. Essa base seca um pouquinho mais rápido, então eu experimentei diluir ela com Essential Oils para ver se ela demorava um pouco mais tempo nessa questão da secagem. Agora faço o mesmo contorno com o mesmo produto no nariz, somente em pontos do nariz que você quer colocar um pouco mais de sombra, não fiz no nariz inteiro, acabei só focando um pouco mais na pontinha. Vou selar a pele, estou usando também o pó da Huda, o Easy Bake, na cor Cupcake, que é uma das cores mais clarinhas. E tô usando uma esponjinha. Gente, eu perdi essa esponja. Essa esponja é uma esponja da Inglot que veio no iluminador a Inglot da coleção da Jennifer Lopez. É uma esponjinha preta. Eu tinha duas, porque eu comprei 2 iluminadores. E eu não sei onde foi parar. Nesse corre-corre de curso, workshop e guarda as coisas na correria, sumiram as minhas esponjas. E eu amava essas esponjas pretas, porque elas são super diferentes, né? E eu tô muito triste. Mas enfim. Pó Mineralize Skin Finish na cor Medium, para varrer o excesso desse pó, que eu selei toda a pele com o pó da Huda, então eu uso um pó bem fininho, compacto, para terminar de varrer esse excesso de pó na minha pele, aquilo que a pele não quis sugar, para terminar de selar, né, para dar aquela secadinha na base. Pó de contorno, estou usando o Chocolate Soleil da Too Faced, com um pincel Duo Fiber da Real Techniques. O que eu usei para varrer o pozinho com o pó Mineralize foi um pincel da MAC, o 133, tá bom? Mas já tem agora também na Dye Makeup, tem um bem parecido, bem similar, que você também pode usar, ou qualquer pó, pincel de pó, para você pode usar para varrer, tá bom? Iluminador,
Amerzy. Eu não sei pronunciar esse iluminador, então fica aí só o vídeo pra vocês dizerem. Vocês sabem qual que é. O iluminador da Anastasia. Tô usando o pincel da Ico 81036. Ele é maravilhoso e ó, ele tá potente assim. Eu nem molhei o pincel com fix, tá, gente? Ele é assim, porreta mesmo, tá? Nem precisa molhar o bichinho, porque ele já entra assim com esse iluminado bafão. Ó, delícia, coisa linda. E agora eu finalizo com o Fix Plus da MAC para terminar de assentar um pouquinho mais essa pele, tirar um pouquinho do aspecto de pó e já dar uma fixada. Hoje a atriz principal dos olhos é essa paleta que é a Soft Glam da Anastasia. Já tinham me pedido para eu fazer uma maquiagem inteira com ela, então aqui está. Vou fazer uma pálpebra luz. Começo com a sombra Burnt Orange, que é uma sombra laranjinha muito, muito, muito fofinha. E começo a aplicação dela em todo côncavo. Você vê que eu não trabalho com ela pegando muito a pálpebra móvel. É mais o côncavo e pegando canto externo e canto interno com a mesma intensidade. Não fica mais claro no canto interno. A mesma intensidade que você colocou no canto externo vai para o canto interno. O pincel que eu estou usando é o 81018 da Ico. Ó, faço. E assim, eu vou colocando intensidade até eu ficar bem satisfeito para depois trocar de sombra. Falando em trocar de sombra, eu entrei com a Dusty Rose. Agora eu estou usando um pincel menor, esse é o 221 da MAC. E aí agora eu vou começar a fazer as profundidades da pálpebra luz, né? Então essa sombra, conforme eu for colocando maior intensidade, essas sombras não vão fechar tanto a parte mais alta do meu côncavo. Tá vendo que eu tô entrando com essas sombras mais concentradas no canto externo e no canto interno na mesma intensidade e só esfumando o restinho lá no ponto mais alto do pão de açúcar ali do meu côncavo. Eu não quero fechar por completo. Essa é uma das opções de pálpebra luz, você não precisa necessariamente fechar todo o côncavo e deixar a luz concentrada só na pálpebra. Você pode deixar ela bem verticalizada e não fechar essa parte do côncavo, fica bem interessante também. Continuando, colocando mais profundidade, estou usando a sombra Siena com um pincel menor. Então assim, conforme eu vou trabalhando com sombras mais intensas, conforme eu vou querendo dar mais profundidade, mais intensidade, saturação para essas sombras, eu vou trabalhando com um pincel menor, porque isso concentra muito mais as cores. Tá? Então estou usando o pincel 81017 da Ico e vou aplicando essa sombra Siena, que é uma sombra meio que terra, assim, ela é muito bonita. Aliás, essa paleta Soft Glam demorei um pouquinho para comprá-la, porque eu já tinha a outra da Anastasia, a Modern Renaissance, já achava ela bem legal. E eu demorei bastante, mas gente, essa paleta eu acho ela até mais completa do que a Modern Renaissance. Eu acho ela muito mais usável socialmente, assim. Ó, colocando mais intensidade, ainda com o mesmo pincel daí que eu tô usando a sombra Mulberry, que é uma sombra mais avermelhada, muito linda mesmo. Mas as cores talvez vocês queiram usar aí mais para quando o inverno, outono e inverno entrar, né? Mas já fica uma opção para vocês. Vocês podem fazer também com outras cores essa técnica também, tá certo? Agora eu tô usando a sombra Dusty Rose misturada um pouquinho com a Tempera, que daí agora eu vou selar aquele meu corretivo que sobrou ali no centro da pálpebra. Você pode deixar essa pálpebra um pouco mais opaca. Assim, eu falei no início do vídeo que a maquiagem era uma pálpebra luz meio opaca. Eu acho que eu falei, não sei. Gente, eu faço tentativas de áudio de vídeo milhões de vezes. Vocês não estão entendendo. Eu tento várias vezes gravar o áudio do vídeo. Sai cada porcaria no começo. Enfim, ela não chega a ser uma pálpebra luz 100% opaca, porque depois eu entro com um pouquinho da sombra Sultry, aplicando com os dedos, para deixar um pouquinho de cintilância. Mas se você quiser, você não precisa fazer essa etapa. Você pode deixar do jeito que tava. E eu gosto de usar um pouquinho da sombra Mulberry e fechar um pouquinho ali, ó. Dar uma esfumadinha na raiz dos cílios. Dar um acabamento na sombra, é claro, para deixar o degradê mais difuso. Mas eu gosto também de fechar um pouquinho a raiz dos cílios ali, porque dá um pouco mais de intensidade para a raiz dos cílios, caso você não queira usar cílios postiços. Na parte inferior já vou aplicar o lápis preto, estou usando o lápis Fellini da MAC, um lápis que fazia tempo que eu não trazia aqui no canal, um lápis que eu gosto muito, muito intenso, muito macio, muito gostoso de trabalhar. Na parte inferior eu vou usar o batom Brick, que é um batom da Dose of Colors nessa cor bem similar à sombra Mulberry da paleta. Como essa parte inferior dos olhos já estava selada, se eu for aplicar só a sombra, ela vai demorar para ficar um pouco mais intensa e ela não vai durar tanto tempo na parte
dessa parte da minha pálpebra inferior. Então eu gosto de fazer um esfumado com um produto cremoso ali, porque eu sinto que segura muito mais as sombras e dá muito mais intensidade a elas. Então, basicamente, quase todas as sombras que a gente utilizou ali na parte de cima, a gente vai usar na parte de baixo. Inclusive, eu vou fazer quase que como se fosse uma pálpebra luz inferior também, acompanhando a luz da pálpebra de cima. Também é uma parte opcional, você pode fazer a parte inferior com uma cor só, né, numa coloração só, fica muito a critério de você. E coloquei um pouquinho de sombra preta só para dar um pouco mais de intensidade, já que eu vou fazer um tracinho de delineado em cima depois que eu colocar os cílios postiços, só para dar um acabamento, e eu quis um pouquinho mais de intensidade, como eu já mencionei. Então, o efeito visual fica um pouco melhor, principalmente para fotografia. Máscara de cílios, estou usando a Wonderlash da Bruna Tavares. E aí, cílios postiços, estou usando o modelo Charlotte, escrevi errado, modelo Charlotte, dá pra maquiar. Cola, também usei, dá pra maquiar. Minha Siri aqui do celular, não sei porquê, pra quem tem iPhone, mas alguém assim, a Siri entra do nada, assim, sem eu ter chamado ela, ela aparece assim, falando, o que eu posso ajudar? Do nada, velho, ela faz isso, não sei, celular louco. Mas enfim, agora eu dou os últimos toques na maquiagem, os últimos acabamentos. E aí a gente finaliza os olhos. Vou dar um toquezinho final também ali abaixo da sobrancelha. O iluminador da Anastasia, finalizando com máscara de cílios, óbvio, não pode faltar. Mas depois eu vou dar uma iluminadinha abaixo da sobrancelha. Eu utilizei o próprio iluminador da Anastasia que eu utilizei nos olhos. No rosto. Você pode iluminar essa região abaixo da sobrancelha e o cantinho interno também, se você quiser. Ou utilizar um pigmento para isso, de outra cor. Fica muito ao que você quer de efeito, ou se você também não quiser iluminar essa região abaixo da sobrancelha também, fica muito à vontade. Batom, tô usando o Dust Rose também da Anastasia, utilizei basicamente o batom quase da mesma cor de uma das sombras que a gente utilizou na maquiagem, quase uma maquiagem monocromática. Mas eu quis dar um efeito de mais volume para os meus lábios, então eu peguei o batom Dolce, que é um batom muito lindo, bem mais clarinho, e com um pincel kabukizinho. Esse é um pincel da Ico. Ele é bem interessante, eu gosto de usar ele para essa parte dos lábios. É o pincel 81023, para dar um efeito mais de volume para os meus lábios. E assim a gente finaliza a maquiagem. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.